Estamos iniciando mais um ponto de encontro pela sua TV RCA. Na verdade, em meio a tantos desencontros, tantas situações complicadas e a transformação do comportamento da humanidade, em meio a tudo isso, ainda podemos sentir a esperança de que alguma coisa vai mudar. E a gente, evidentemente, fala desta forma ao sentir a chegada de uma jovem escritora. Recentemente, ela concluiu a sua residência como profissional da área da medicina em São Paulo e, notadamente, ao longo da sua vida, mesmo que jovem, ela conseguiu reunir os ingredientes necessários para deixar extravasar aquele sentimento para descrever as situações das pessoas. Isso tudo se junta quando ela decide efetuar o lançamento de um livro já editado e que estará à disposição dos interessados dentro de poucos dias. Mas, com tudo isso que ocorre, como dissemos, com a humanidade, as palavras elas acabam aparecendo para mostrar que nós podemos viver de prosas, podemos viver de poesias e, logicamente, viver de poemas. Então, neste ponto de encontro, eu vou conversar com Ana Isabel Nasser, médica na área de cirurgia vascular e endovascular. Ana, uma alegria muito grande recebê-la aqui nesta oportunidade, nesse nosso bate-papo. Eu gostaria de saber muita coisa a respeito, não apenas da sua vinda para Araraquara com 3 anos de idade, mas o que aconteceu na sua vida e por que você acabou se enveredando pela literatura. Alegria muito grande receber. Bom dia, agradeço muito pela presença hoje aqui no programa. E, bom, a literatura, ela sempre esteve presente na minha vida, desde a infância, assim, sempre gostei muito de história, de ler, né, no colégio. E escrever sempre foi uma coisa até um pouco terapêutica, de colocar realmente o que a gente está sentindo, os pensamentos no papel. Era uma forma de aliviar a ansiedade, aliviar um pouquinho o estresse, né, do dia a dia. E para mim é isso, sempre foi uma terapêutica. Então é algo que eu faço desde que eu sei, né, desde que eu aprendi a escrever, cultivando, né, o hábito pela leitura, e aí foi indo. O que me impressiona é que você é bastante jovem e você traz um tema muito interessante que serve até mesmo como orientação para aqueles que também são jovens, para que eles possam se dedicar ou ter pelo menos 1 minuto do seu dia voltado para a literatura, voltado para a poesia, voltado para a prosa e também para os poemas. Isso é muito significativo. Mas qual a análise que você faz em ter essa convivência que ainda é jovem, essa sua convivência em relação às suas amizades, você acaba puxando esse pessoal para te acompanhar? Ah, sim. Bom, as minhas amigas, acho que sempre foi um impulso muito grande, né, para a literatura, isso é fato. Tenho amigas que, inclusive, seguiram áreas mais... amigas que foi para letras, né, para a parte de literatura, estudos literários na Unicamp, enfim, amiga advogada. Então, eu sempre... amigas que estavam também sempre muito... gostavam muito de artes, né, muito de escrita, de literatura. E eu sempre pensei muito como nós somos complexos, né, como seres humanos. Então, limitar nossa existência a só o nosso trabalho, assim, eu sempre fiquei meio brava com essa questão, né, de que às vezes parece que a vida fica te exigindo que você siga um caminho e, na verdade, eu acho que a gente pode seguir mais de um, sabe? A gente é muito mais complexo
do que uma profissão, acho que isso é só uma parte, né, uma raizinha que a gente tem. A gente tem outras coisas que a gente pode cultivar. Aí vai da nossa vontade, né, do nosso ímpeto em crescer. Você falou em caminhos, tá certo? Que as pessoas podem ter vários caminhos. Sim. E você teve, naturalmente, não apenas um caminho a seguir, que é a medicina, mas trazia consigo dentro de você este sentimento pela literatura. Agora, a esta altura do campeonato, qual seria o melhor para você? Escrever e falar de um mundo fantasioso dentro da literatura, dentro dos poemas, dentro da prosa, poesia. O que é mais bonito a esta altura dos acontecimentos? Difícil essa pergunta. É bem complexo, né? Você está satisfeita, evidentemente, com a medicina. Caso contrário, ele não teria estudado tanto tempo, né? Sim. Mas o que eu acho interessante é que, de repente, você desvia um pouco o seu caminho para essa parte literária. Eu acho que foi um respiro, né? Chegando no fim da residência, acho que a gente tem alguns momentos na vida que eu acredito que a gente começa a se questionar o que a gente fez até agora e para onde que a gente vai, né? Eu acho que foi uma engrenada nesse sentido, que talvez eu quis resgatar um pouquinho do ser humano que eu sou e não só a pessoa que fez a medicina, que vai ser médica, cirurgiã, tal. Eu acho que eu quis voltar um pouco para trás e olhar quem eu era, minhas raízes, de onde eu vim. E tanto é que está sendo um processo até aceitar vir para cá, é difícil. Fiquei 12 anos em São Paulo e a impressão de quando você volta é como se fosse uma cidade de fantasmas, assim. Você conhece as pessoas, mas não é mais o que era antes, né? Tudo diferente, enfim. Não, eu sinceramente imagino, né, que você... Aliás, a pergunta é a seguinte: foi no final da residência que você sentiu bater dentro do seu peito, vou escrever um livro? Então, não foi assim. Todos os poemas, as coisas, eu escrevo eles há 20 anos, né? Porque essa é uma coletânea. Esse primeiro livro que eu lancei é uma coletânea de pequenos contos, né, que eu chamo de prosa-poemas, né, que são textos em prosa, mas que têm um teor poético, e os poemas em si também, né? Então, eu escrevo eles há 20 anos. Agora, a decisão para escrever, aí eu vou te falar que coincidência, destino, não sei, eu vou te contar o que aconteceu. Não tinha falado para ninguém, estava em casa, comecei a procurar como publicar um livro. Não tinha falado para ninguém. De repente, meu tio me mandou uma mensagem que a minha tia falou: eu vi essa editora que está procurando jovens escritoras, né, mulheres que queiram publicar um livro que nunca tenham publicado. E quando meu tio me mandou, era exatamente a editora que eu estava olhando e não tinha falado para absolutamente ninguém. Aí, não sei se você conhece aqui o termo da sincronicidade, que diz que às vezes as coisas estão aí, né? E às vezes basta você pegar, que às vezes é uma mensagem do universo, enfim, seja lá como queira dizer. Enfim, eu falei, quer saber? Eu vou ver se isso vai dar certo. Mandei para a editora para eles avaliarem, né? Ver se eles tinham interesse. E aí eu me surpreendi, porque eles fazem uma análise, né, do seu texto, tudo. E foi uma análise muito positiva e aquilo me deixou muito motivada para seguir em frente. E aí eu falei, acho que, não sei se é o destino, não sei. Eu achei que foi alguma coisa ótimo, que me impulsionou. Tudo acho tem seu começo, tudo tem sua história, né? Mas deixa eu mostrar para vocês o livro que está sendo lançado agora no dia 29, no Empório Cultural. Isso. No shopping aqui em Araraquara. Jaraguá, isso. Que horas vai ser? Vai ser a partir das 19 horas, é uma quinta-feira. 19 horas. Então, esse é o livro da Ana Isabel Nasser. Ela é médica na área de cirurgia vascular e endovascular
E esta edição ela já vai estar disponível a partir do dia 29. Muito bem. Agora vocês perguntam, Ivan, mas o que eu vou encontrar no livro? Eu abri aqui de uma forma aleatória e vou apresentar para vocês o que ela escreveu. Te carrego nas minhas costas, o pilar que me sustenta, o norte que almejo, o sul de onde parto, as asas que abraçam e que batem, parte num voo de um imenso azul. As penas que me cobrem cintilam ao sol e protegem da chuva e frio. Os olhos que já trazem a alma no primeiro contato, sou você, você sou eu. E voamos num céu azul, na imensidão da vida, na exatidão das horas que nos são dadas, mas que só descobrimos na hora H. Realmente muito bonito. Qual a sua interpretação que você faz sobre esse texto que eu acabei de ler? Esse poema, ele faz parte de um capítulo, né, que se chama Essência. Então, justamente, ele trata da essência, do ser, da ideia de liberdade, da ideia de se encontrar, dos sonhos e da dualidade que a gente tem, às vezes, na nossa briga, né, entre quem a gente quer ser e qual caminho a gente quer seguir. Eu acho que esse poema, ele também me remete muito à minha mãe, essa ideia do pássaro. Minha mãe adora passarinho. E passarinho sempre me trouxe uma ideia de leveza, de liberdade, e, ao mesmo tempo, ele é um animal que pode ser engaiolado, né? Ele pode acabar encurralado. Então, é a ideia de tentar justamente se desamarrar de tudo isso, né? Carregando consigo a essência, carregando as minhas raízes, a minha família, tudo. E eu acho que esse poema fala dessa ideia, da essência, da luta para ser você mesma, né? Ana, você acredita que um tipo literário, ou então aquilo que nós apresentamos aqui agora, ele ainda serve, né, o texto em si, ele serve para que as pessoas possam tirar algum tipo de proveito e revitalizar a existência? Com certeza, eu acho que a literatura conforta, né? E tanto é que eu dedico, né, esse primeiro livro que eu fiz, justamente, mesmo que seja uma pessoa, mas que conseguisse sentir a mesma coisa que eu senti escrevendo alguns poemas, eu já fico contente, porque é muito bom quando você está lendo algum livro e você sente empatia, né? Você sente o que aquele personagem está vivendo, enfim, você consegue se colocar no lugar dele, isso que eu acho incrível. E, com certeza, eu acho que isso dá um pouco de alimento na nossa alma mesmo. Eu acredito muito nisso. E você é muito crente aos seus sonhos, às suas vontades, às suas necessidades, às vezes, como mulher, de que você está dando uma contribuição extremamente importante para aqueles que ainda acreditam no poder de vida? Com certeza, eu espero que sim. Eu espero que, de alguma forma, algum poema motive alguém, ou que, né, que alguém sinta, nossa, essa pessoa também sentiu exatamente o que eu sinto. E essa vontade de querer se encontrar. Eu acho que, ainda mais no mundo que a gente vive, que às vezes as coisas estão cada vez mais superficiais, né, e com menos essência, eu acho que esse olhar para trás e ver para o que eu fiz e o que a gente vai fazer daqui para frente, eu espero que leve, de certa forma, essa mensagem de esperança que o senhor falou, acho que eu espero que seja. Você lança o livro no dia 29 no Empório Cultural aqui em Araraquara, lá no Tropical, no Shopping Jaraguá. A pergunta que lhe faço neste momento é qual seria a forma que você está planejando atingir um grande público? Qual o trabalho que está sendo feito no sentido de marketing, de logística,
para a divulgação do seu livro? Tem o marketing de mídia social, então tem o Instagram, né, essas mídias sociais que também servem para eu divulgar. Colegas mais antigos, né, da época que eu estudava aqui no colégio, tudo também estão me ajudando nesse sentido. Meu pai me ajuda bastante com os próprios contatos que ele tem do trabalho e da vida social dele aqui na cidade também. Hoje a entrevista também espero que contribua de certa forma também para a divulgação, né, para os araquarenses do evento. E eu acho que por enquanto é isso. Acho que é isso por enquanto. Olha, eu vou abrir um parênteses aqui, porque a Ana Isabel Nasser, ela é colega, mas foi colega de escola com a Gabriela Van Dijk. E a Gabriela, ela acabou indo para a Alemanha, se instalou em Berlim, transformou-se em regente de orquestra, então seguiu o seu caminho, né? No caso da Ana, ela também seguiu um caminho dentro deste conceito artístico. É escritora hoje, e é capaz até de colocar a atividade profissional de médica no segundo plano, tamanho é a vontade que ela tem de poder dar vazão a esse sentimento literário. É curioso isso, né? Porque vocês, da mesma turma, com a mesma faixa etária praticamente, vocês acabaram desviando os seus propósitos, não integralmente, é evidente, porque você acabou se formando dentro da medicina e ela como regente de uma orquestra, depois de passar por um estudo na capital paulista. Mas é que eu acho interessante isso, né? A mesma faixa etária, talvez uma geração voltada um pouco mais para a música ou então voltada para a literatura. Pode ser. Não é? Eu acho super interessante isso. Talvez seja porque nós venhamos, né, de uma geração que os nossos pais talvez tenham apoiado mais isso. Eu sinto que a família da Gabi, né, até onde eu conheço, né, a mãe dela, e os meus pais, minha avó, enfim, meus tios, eu sinto que esse estímulo para conhecer o mundo afora também, para fazer intercâmbio, para morar fora, aprender língua, escrever, pintar, desenhar, enfim, música. Acho que isso sempre foi algo que minha mãe incentivou. A gente sempre gosta muito... Minha mãe sempre reserva para a gente ir num concerto, alguma coisa, sempre desde criança. Então, eu acho que esse estímulo, com certeza, acho que impulsiona a gente. A influência materna, a influência paterna, então, é altamente positivo numa circunstância como essa. Eu acho que sim. Eu vejo, para mim foi favorável, né? Eu sinto que toda esse apoio me deu vontade, né, de continuar, de seguir, de escrever, de ir atrás, de publicar, né? Acho que com certeza isso ajudou. Ver minha avó, por exemplo, que pinta quadro, então a minha casa é toda cheia de quadro da minha avó. Artista plástica. Ela pinta muito bem e eu acho que sempre foi também uma inspiração. A minha avó, minha tia pinta, que aprendeu também, fazia aula de pintura junto com a minha avó. Eu acho que as artes sempre estiveram presentes assim na minha vida e eu acho que o estímulo do meu pai, da minha mãe, dos meus tios, isso ajudou muito a querer, né? Me fala da sua atividade como pianista. Pianista é forte essa palavra, mas eu tocava piano, eu toco ainda, mas obviamente não tenho mais, não treino tanto quando eu treinava quando eu era menor, mas eu amo música, todo dia eu saio, acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é botar um foninho na minha orelha e ouvir música. Eu ouço um pouco de tudo, mas música clássica realmente é um negócio que toca a gente. Gosto muito de ouvir, às vezes, para estudar, né? Enfim, para me concentrar. E quando você está num círculo de amigos, amigas, tá? Amizades próximas,
Como é que eles recebem a notícia sobre o seu acesso à literatura e a notícia que chega de que você vai lançar um livro? É engraçado, Foi né? louco? É mais ou menos. Eu tenho uma amiga que eu lembro que é médica, né? Que quando eu contei para ela, eu vou lançar um livro, né? Queria te convidar para ir. Aí ela, meu Deus, não acredito que você escreveu um livro. Mas você faz tudo que você faz, tanta coisa diferente que qualquer coisa que você fala, eu falei, tá bom, então a Bel deve ter feito isso. Mas a vida ela é construída de sacrifícios. A gente olha para o teu rosto e vê que você também não teve uma vida fácil, porque estudar durante todos esses anos para alcançar a área médica, o ponto mais alto dos desejos de uma pessoa, né? Que é uma atividade profissional completa, respeitada, conceituada, você agora não vai apenas salvar vidas, você vai ensinar essas pessoas, através da literatura, também entender a essência da própria vida. Parabéns. Obrigada. Nós estamos conversando aqui com Ana Isabel Nasser, médica na área de cirurgia vascular e endovascular. Agora, no final do mês, ela vai ter que assumir uma outra função. A medicina, contratada pela Unimed, já vai estar à disposição para atendimento dos casos que aparecerem pela frente. Isso. É isso mesmo? Pois é isso também. Foi uma formação longa, mas que finalmente agora eu vou começar a colher, né? Espero os frutos aí de todo esse estudo. Eu gosto. São duas partes de mim. Eu não consigo viver sem escrever, sem a minha literatura, mas eu também não consigo viver sem estar no meu meio aqui, eu adoro. Eu tenho essa curiosidade de saber o que a pessoa tem. Eu quero muito identificar o que eu posso fazer para tentar ajudar, né, na medida do possível. E, enfim, são as duas paixões que eu tenho na vida, aí, as artes e a medicina. Me fale o nome dos seus pais. O meu pai se chama Michel Nasser, ele é vascular aqui em Araraquara. E a minha mãe se chama Ana Lúcia Martiniano Nasser. Ela é química de formação e trabalha na Unesp, também trabalha muitos anos na Unesp. E também os dois são fortes influências aí na minha vida. Ok. Eu gostaria que você, no encerramento da nossa entrevista, fizesse um convite para que as pessoas estejam no lançamento do seu livro no dia 29, 19 horas, no Empório Cultural, no Jaraguá. Perfeito. Bom, queridos amigos, eu convido a todos, então, para o lançamento do meu livro, que se chama O Livro de Poesias e Prosa Poemas. O evento será no Shopping Jaraguá, às 19 horas, no dia 29 de maio desse ano, tá bom? Espero vocês e agradeço pela atenção. Muito bem, eu agradeço sua presença aqui, vai dar tudo certo, né? Já deu certo, e você aliando a sua atividade profissional como médica, também agora escritora, e as portas do mundo se abrem para você dentro da literatura. Muito obrigado. Muito obrigada. Nós estamos encerrando mais uma edição deste programa que visa, evidentemente, oferecer às pessoas em Araraquara não a oportunidade apenas de uma apresentação, mas de trazerem até nós os seus sonhos, as suas vontades e fazer com que possamos dar divulgação a tudo isso. E se você também tem algum dom, você tem algum trabalho feito, algum trabalho para ser realizado, faça como a Ana Isabel Nasser. Venha até nós para que nós possamos dar a oportunidade de mostrar aquilo que existe dentro de cada um. Muito obrigado a todos e até a próxima.